Revelação, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Livro da Revelação, capítulo de número 3, no seu versículo de número 19 e versículo 20. Ontem, quando nos fez feito esse convite, aleluia, eu já tinha esse versículo em mente. Falei, meu Deus, estou feliz. Aleluia. De repente você se pergunta, irmão, por que você ficou feliz? Porque o tema é forte. Aleluia. Não é qualquer ministério, não é qualquer igreja que tem espiritualidade para abrir essa campanha. Aleluia. A igreja dos grandão não abre, não. A igreja dos grandão só abre porque para Deus nada é impossível, porque todas as coisas é possível que crê, aleluia. Mas quando a igreja é de poder, é de palavra, é de compromisso, quando a igreja tem bagagem, ela deixa Deus falar. Capítulo 3, verso 19 e verso 20 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Coloque a sua Bíblia no seu assento. Aleluia. Pega na mão ou da irmã ou do irmão mais bonito que está do teu lado nessa noite. Aleluia. Cumprimenta ele aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dê um sorriso bem bonito, bem gostoso para ele. E fala assim, irmão. Fala mais alto, irmão. Chegou a hora. Está falando. Não converse comigo. Desliga o seu telefone. Porque Jesus não vai te ligar. Ele está aqui. E contigo está falando. Senhor meu Deus e Pai, olha diante da tua gloriosa, graciosa, amorosa, majestosa presença. A Deus, eu quero me humilhar perante a tua face, quero sim me converter dos meus maus caminhos. A Deus, estamos nesta festa, dando abertura desta campanha forte, desta campanha poderosa, desta campanha, meu Deus, que vai quebrar as pernas do diabo. Meu Deus, mas esta noite vai dando abertura, Senhor, o teu Espírito Santo. A Deus, eu não lembro quem canta, mas eu sei que tem uma letra de um hino que diz que a festa que pede a Jesus não tem graça, a festa é morta, a festa é pobre, a festa é miserável, mas a festa que tem o Senhor, ela tem renovo, tem unção, tem cura de vida, e a festa que tem Jesus é libertação, porque o Senhor disse, eu conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando estava, meu Senhor, aproximadamente, Pai, há 7 dias passados no monte, quando eu orava ao Senhor, meu Deus, eu disse para o Senhor que eu admirava o profeta João Batista, porque João Batista não gostava de lenga-lenga, João Batista tem a porta na volta, João Batista batia na mesa. Eu não gosto do pecado, porque meu Pai não gosta também. Eu nesta noite, Senhor, o Senhor me dá a entender que vai quebrar tudo, meu Deus, porque o Senhor está com a imagem. Deus, e se tiver alguém, se tiver porta, Senhor, Deus, e se tiver fechadura, Deus vai abrir, meu Pai, e conceda a vitória. Em nome de Jesus. Senta, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Quem gosta de palavra diz glória a Deus. Quem não gosta diz aleluia. Então vamos glória a Deus. Irmão, estamos diante de um tema, estamos diante de uma palavra, aleluia, uma palavra verídica, uma palavra forte, uma palavra fiel. Uma palavra, irmão, é muito difícil pregar em cima dela vivamente. Agora os irmãos que estão me conhecem, gostam de barulho, eu gosto de falar de Deus. Gosto, aleluia, de envergonhar o diabo, é o meu prazer, como diz o outro, é meu hobby, de envergonhar o inimigo. Aleluia, mas eu estou aqui nessa noite diante de uma palavra para crente, irmão. Uma campanha, aleluia, que traz um tiro para crente, aleluia.
fortalecer a vida de crente. É campanha para sustentar esse ministério, pastor Sebastião. Eu não sei no coração de quem e Deus plantou essa semente desse tema, mas eu quero dizer que essa pessoa que Deus deu essa revelação gosta de palavra, gosta de doutrina, gosta de andar na sã obediência da parte de Deus. Por que tu está dizendo isso? Olha, então, evangelista Fábio, porque olhando, aleluia, para o versículo 1 da Paula, que é a revelação de Cristo Jesus, a qual lhe deu poder para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente iriam de acontecer. Jesus agora enviou o seu anjo ao homem, aleluia, chamado João, e diz a Bíblia Sagrada, a minha igreja, a igreja de Deus, e João agora era um homem, aleluia, de língua pesada, e João era um homem que não sentava na roda dos escarnecedores, e João não comia pão velho, mas João se alimentava no rolo que todo dia Jeová descia para ele, e agora João dizendo, aleluia, olha Fábio, eu sou seu irmão e hoje, dia 19 de junho de 2013, eu tenho uma palavra, a igreja Assembleia de Deus do pastor Sebastião, pastor brasileiro de Jurandir, fala para ele tudo aquilo que eu botar no teu coração. Então que ele ainda estava aqui em João, na ilha de Fátima, e João agora, aleluia, Deus ele falou para João, eu preciso ter uma palestra contigo, e Deus agora faz o quê? Deus arrebata, aleluia, João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e de trás dele tinha um anjo tocando uma trombeta, parecendo até o dia do arrebatamento, e dizia a João, escreve tudo aquilo que eu vou te mostrar, meu filho, escreve porque o negócio vai ser forte, e lá para 2013, depois de mim, alguém vai ter que ouvir essa palavra, custe o que custar, toma a quem doer, e de repente, querido, o Senhor disse para João, olha, escreve as 7 igrejas da raça, a primeira raça, aleluia, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira de Pérgamo, a quarta de Tiatira, a quinta igreja de Sardes, a sexta a igreja de Filadélfia, e a última carta, meu filho, você vai escrever para o povo de Laodiceia, e de repente agora João se virou para ver quem falava com ele, e João arrebatado em espírito, ele teve uma visão, e a visão foi o seguinte, e no meio do sete satisfaz, tinha um ser todo-poderoso, e esse ser estava vestido, aleluia, de uma roupa comprida, e no seu peito tinha um cinto de ouro, não é qualquer um que tem ouro,
causa da minha igreja, eu sofri por causa do meu povo. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Sebastiano? Que Deus, que Jesus, Ele tem compromisso com a sua igreja, Ele tem compromisso com o seu povo. E de repente, aleluia, qual é o mistério? O mistério era o seguinte: as 7 estrelas estavam à destra, elas simbolizavam o ouro, e as 7 estrelas simbolizavam os anjos de Deus, ou seja, simbolizava a igreja do Senhor Jesus Cristo, praticando tudo
da igreja que as mães ministram. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu Jesus. Eu sei as suas obras de tribulação e pobreza. Ó, não era rica, era pobre a igreja. Tu quer ser rico e nada, ninguém pode levar para o inferno. Mas tu és rico de espírito. E a blasfêmia dos que se dizem judeus que não são da sinagoga de Satanás. Olha o forte. Nada temas das coisas que há de acontecer. Meu Deus! É vocês que estão vivendo um dia a pau. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se tiver também, eu não
oração. Se você perseverar, Deus vai te levar para o céu de glória. Tem que estar em vida, tem que perseverar. Aleluia. É uma oração. Vai colocando. Meu Deus. Missionário, senta aqui, senta ali, mas olha. Olha, filho, eu quero que tu vai lá. Vai ficar de perto agora. Agora vai estreitar, viu? Se for pentecostal, você vai rasgar a boca da glória. Mas se você não for, vai botar a coroa na cabeça. Meu Deus. Tremendo. Terceira carta da igreja de Pérgamo. É o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isto diz aquele que tem espada de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono onde está Satanás. E retens o meu nome e negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E olha a revolta de Deus para a igreja de Pérgamo. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque lá os que seguem a doutrina de Balaão. Meu Deus. É, Jesus. Deus agora dizendo para o povo de Esquina, está por aqui com ele, sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, a igreja de Esmina estava adorando o diabo. A igreja de Esmina estava adorando a Deus de Balaão. E Balaão era demônio. E aleluia, ensinava a Balaca a professar. Ou seja, a igreja de Balaão ensinava os profetas a adorar outros deuses. A igreja de Balaão ensinava a idolatrar outros deuses. A igreja de Balaão ensinava a professar. A igreja de Balaão, ela ensinava, sabe o quê? O povo também a se constituir. É agora que eu quero falar da igreja de Balaão. E tem por aí, Giófilo, Leonardo, muita igreja de Balaão. Tem muita igreja aí, aperta o cinto que eu vou falar. Tem muita igreja por aí que tem ensinado os jovens a se constituir. Que negócio é esse? É quando o jovem começa a ficar, o líder diz que não tem nada a ver. E quando a irmã do filho de oração começa, fica conversa atravessada. O nome de marido dos outros começa a apoiar. Eu quero dizer uma coisa, isso é doutrina do capeta, isso é doutrina do demônio. Eu quero mandar um recado para você. Deus não está gostando de quem vive com conversa fiada. Deus não está gostando de quem está na idolatria. Deus não está gostando de quem está levando a obra de qualquer maneira. A doutrina de Balaão é de você. Nada a ver. Nada a ver isso? A doutrina de Balaão não é a doutrina de hoje. É a doutrina da iPhone. Aí pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, pode aqui assim, pode aqui de tal forma. Ei, Deus está de olho em quem está na doutrina da iPhone. Deus está de olho em quem está vivendo o evangelho quadrado. Deus está de olho em você. Se você está na doutrina de Balaão, eu quero te mandar um recado. Jesus não está gostando disso. Glória a Deus, aleluia. Jesus agora diz, por que adorar demônios? Por que adorar demônios? Aí tem alguém que pensa, mas como assim adora demônio? Isso não adora a Deus, não adora o capeta? Se não tem papo com Deus, tem papo com o diabo. Se não obedece a doutrina da Sagrada Escritura, está adorando Balaão. Se está na mocidade, o Senhor de oração de qualquer maneira, está adorando Balaão. E se tiver em cima do altar também, porque a espada corta fina, a espada corta fina, e se tiver em cima da doutrina de Balaão, Jeová
paciência e que as suas obras são mais que a primeira. Ele já tinha trabalhado, né? Mas tenho contra ti o tolerantes, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. Eita, Jesus. Não! Eu tive expectativas por ela, e aí foi lá na igreja de Tiatira, sabe? Eu fui na igreja de Tiatira, saí daqui de Vila Velha para ir lá de Arife, na igreja de Tiatira. Cheguei lá, a
tudo, hein, crente? Que traz vaidade pra dentro da igreja. É crente que vai lá comprar aquelas roupas escandalosas. É crente que escolhe pecado na igreja. E Deus está olhando isso tudo. Deus está observando o que tem se acontecido dentro das igrejas. Deus tem observado tudo, mas irmão, ela está pulando o poder. Ele está pulando o poder. Mas o povo está cheio de prostituição. O povo está todo errado. Pode enganar você, mas a mim não engana. A igreja de Tiatira, Deus está olhando ela. Deus está olhando ela. Deus está olhando ela. E Deus manda te dizer. Então manda descer para a igreja. E Deus vai lá. Cada um. A igreja de Tiatira. Cada um. Deus vai dar a cada um segundo a sua obra. A igreja de Tiatira vai morrer em Tiatira. Meu Deus! Por isso que eu disse que é forte. Isso aqui não é tema de representar. Aqui não é tema de você colocar lá na gema. Aqui não é tema de você rodar a cabeça, todo mundo vê Tiatira, já viu? Saiu lá do mundão esse negócio de rodar a cabeça e a igreja notando isso. Vamos te bater em basta. Estevão morreu por amor à palavra de Deus. Vamos ter mais 3 igrejas, mais 19 e 10. Vamos lá para a igreja de Laodiceia. Aleluia! Jesus! Deus! A maravilha de Deus! Igreja de Laodiceia. Oh, maravilha! Isto diz o amém. A fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Olha só o que Deus disse para a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Louvado seja Deus! Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou pintar-te-ei da minha boca. Eita, Gil! Olha o que Deus falou dizer para a igreja de Laodiceia. Que Deus estava com nojo da igreja de Laodiceia. Afinal, me fala aí. Um ato da igreja de Laodiceia. Do povo da igreja de Laodiceia. Vou tirar o microfone para ficar melhor. Era o povo rico. Muito dinheiro. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus! O povo da igreja de Laodiceia, está achando feio que você vê assim. Para mim, nada falta. Eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro. Se eu quiser, eu posso ar-condicionado nessa igreja. Se eu quiser,
diga por fora, diga por dentro. Você tem que abrir a porta. Para fechar essa mensagem, para superar uma vez. Deus é fiel. Aleluia. Ouviu glória? Aleluia. Está te perguntando. Será que tem como você abrir a porta para Jesus entrar? Será que tem como você abrir a porta para Jesus entrar? Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele não vai abrir porta, não, quem abre é você. Jesus, eu quero ser liberto. Deus vai te libertar, não, você tem que querer. Se não quer ser transformado, ele vai transformar, você tem que abrir a porta. Se tem alguém aqui nessa noite em Éfeso, se tem alguém aqui nessa noite em Sardes, se tem alguém aqui nessa noite em Laodiceia, eu te convido para vir para Filadélfia, para a esquina. Porque os crentes de Filadélfia, eles vão morar no céu. Eles vão entrar, eles vão passar pela porta. Quem vai passar pela porta, levanta a mão da glória. Levanta a mão da glória. Levanta a mão da glória. Bate palma, bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Eis que estou à porta. Essa foi a introdução dessa campanha. Está vendo que 7 pregadores aí, né? 7 pregadores está vindo aí. Se prepara. Com certeza eu sou mais bravo de todos. Se prepara que vem chumbo grosso aí. Eu tenho certeza que Deus vai honrar esse lugar. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar. Dá-te uma palavra para Jesus, querido.